Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês os principais marcos, os principais acontecimentos do primeiro trimestre da gravidez, principalmente pra gente que é mãe de primeira viagem, que entra nessa sem saber o que vai acontecer, sem saber o que tá esperando a gente. Quero compartilhar aqui com vocês coisas que eu não sabia antes de ficar grávida e que ninguém conta pra gente. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para que você continue acompanhando os meus vídeos aqui sobre maternidade, rotina, gravidez, exames. Eu sou uma mãe de primeira viagem, à espera do José Vicente, espero ajudar você com alguns dos meus conteúdos. Bom, gente, primeiro trimestre da gravidez. É um trimestre bem desafiador, pra você que é mãe de primeira viagem ou não. Eu converso com algumas mães, com familiares, e eu percebo que é um trimestre que exige bastante da gente. Fisiologicamente falando, também. É um momento que o bebê tá ali em intenso desenvolvimento, formando cada órgão, então é algo que pega muita mesmo energia da gente. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que não é tão falada, é que a gente sente um sono absurdo mesmo, assim, um sono de virar a bela adormecida. Claro que eu quero abrir um parêntese aqui. Essa é a minha experiência e pelo que eu vejo aqui na internet, conversando com amigas, o que acontece, pelo menos ali, com quase a maioria das grávidas. Mas cada mulher, gente, vai ter a sua experiência, vai ter a sua gravidez, vai ter um tipo de primeiro trimestre. Isso não é uma regra, né? Quero compartilhar com vocês a minha experiência e saber da experiência de vocês também. Não deixa de compartilhar aqui nos comentários. Então, gente, é um sono que é real, sabe? Pra mim era muito presente. Das primeiras semanas de gravidez, eu me sentia muito cansada e eu necessitava dormir um pouquinho à tarde, ainda que fosse 30 minutinhos, 40 minutinhos, isso já era suficiente pra me recarregar. Era muito importante esse soninho da tarde e não importava onde eu estivesse, eu ia dormir. Eu lembro que uma vez eu fui acompanhar meu marido numa sessão de fisioterapia e, assim, durava mais ou menos, acho que 1 hora essa sessão. Eu tava num ambiente, assim, agitado, não era um ambiente, assim, propício para tirar um sono. Mas o sono veio, normalmente vinha ali perto das 3 horas da tarde. Eu encostei a cabeça na cadeira onde eu tava e eu dormi ali mesmo durante 1 hora, assim, dormi de babá. Meu marido saiu da fisioterapia, eu tava ali deitada, dormindo tranquilamente. Então é real o sono para a maioria das grávidas. E uma dica que eu dou pra você é que, se você tem a oportunidade, a possibilidade de separar um momento no seu dia pra dormir, durma. Não fica lutando contra o sono, gente, vai passar. Passa na maioria das vezes, pra maioria das grávidas. Então, dorme um pouquinho, descansa, se recarrega e você já vai acordar bem melhor. Segunda coisa que a gente não sabe do primeiro trimestre é que vai ser muito desafiador escovar os dentes. Gente do céu! Que loucura! Quando a gente vai escovar o dente, a sensação que dá é uma ânsia muito forte. Então eu fui voltar a escovar o dente sem me sentir mal, sem ter incômodo, por volta ali da 11ª semana, quase 12ª semana de gestação. Passa, mas é bem desafiador. A gente tem que ficar insistindo, né? Porque senão não dá pra ficar sem escovar o dente por 4 meses. Se desse, seria ótimo, porque é um desafio. E aproveitando esse gancho que eu falei agora da ânsia que a gente sente quando vai escovar o dente, tem os temidos enjoos. Gente, enjoo é algo muito particular mesmo. Cada grávida vai ter uma experiência. Tem grávidas que têm uma gravidez mais desafiadora, que realmente enjoam muito. Inclusive desenvolve aquela hiperemese gravídica, se eu não me engano esse é o nome. Elas vomitam, tem episódios de vômito. Podem durar no comecinho, no meio, até o final da gestação. Mas não se assuste, não é com toda grávida, mas é uma realidade de algumas mulheres, sim. No meu caso, eu comecei a ter enjoo ali por volta da 7ª semana de gravidez e esse enjoo durou mais ou menos 1 mês. Mas assim, gente, depois de 1 mês, parece que eu acordei um belo dia e não sentia mais nada. É surreal. Como se alguém tivesse tirado meus enjoos com a mão mesmo e não voltei a sentir. Mas durante esse processo de enjoo, era bem intenso mesmo, então eu tinha vontade de comer, eu tinha apetite, eu tinha necessidade de comer, mas não conseguia. Eu conseguia no máximo 3 garfadas e já vinha uma vontade de vomitar. Eu não tive nenhum episódio de vômito, mas os enjoos eram intensos e eu não conseguia comer. Isso me deixou muito prostrada porque eu me sentia muito fraca. Ficava a maior parte do tempo na cama. Gente, eu pensava, será que gravidez é assim? Mas não, amiga, passou. Foi um momento mais difícil. Sou mamãe de primeira viagem, não sabia que era dessa forma, mas passou. Outra coisa que acontece com a gente que é mãe de primeira viagem, ou não, inclusive era algo que eu ficava assustada. Eu pensava, será que só eu faço isso? Será que eu tô neurótica? É que toda vez que a gente vai ao banheiro, fazer xixi principalmente, a gente tem um certo medo de ter sangue no xixi. Por que isso acontece? Medo de perder. Gente, eu não imaginava que eu teria esse medo, não sabia que isso acontecia, que era algo que muitas grávidas passavam. Como a gravidez, a gente não vê o bebê, a nossa barriga não é transparente, o nosso útero não é transparente, a gente tem que acreditar e confiar no processo. E até a gente desenvolver essa confiança leva um tempo, principalmente antes de fazer a primeira ultrassonografia. Então, nas primeiras semanas, eu descobri com 3 semanas de gravidez, e eu só fui ouvir o coraçãozinho dele com 7 semanas, né? Eu
tinha muito receio de perder. E o primeiro trimestre traz essa angústia, esse medo, esse receio de que a gravidez não vá pra frente. E a gente precisa ter paciência, confiar no processo. Eu tenho muita fé em Deus, então eu me apegava muito à minha fé, me apegava muito, mas foi desafiador, gente, foi difícil pra mim. Passou, hoje em dia eu vou no banheiro, dou descarga, nem vejo, nem reparo. Uma dica que eu dou é trabalhe muito seu emocional no primeiro trimestre, porque vem uma carga muito grande, sabe? Vem um medo, um susto, um choque. Por mais que você tenha planejado sua gravidez por anos, eu sempre desejei ser mãe. Eu e meu marido, a gente queria muito aumentar a nossa família, né? Nós éramos 2, queríamos ser 3. Mesmo assim, planejando, quando a gente vê ali o positivo, quando a gente descobre a gravidez, nossa, a gente é tomada por um choque, assim, um susto. É natural porque dali por diante a sua vida vai mudar. Isso não quer dizer que é ruim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a maternidade como algo maravilhoso, um presente de Deus para nós mesmos. Mas é desafiador porque você sabe que dali em diante terão novas responsabilidades, o seu corpo vai mudar. Você já começa a pensar nisso também. Quantos quilos será que eu vou engordar? A gente começa a pensar em todas essas coisas. Mas, gente, depois que a gente ouve a batidinha do coração pela primeira vez, as nossas prioridades mudam muito. A gente começa a pensar só, meu Deus, me dá uma boa gestação, que o meu bebê se desenvolva da forma que tem que se desenvolver, que ele tenha saúde, que ele seja bem nutrido. As nossas prioridades já vão mudando. Nós vamos nos tornando mãe. E a gravidez é dividida em semanas, porque são tantos acontecimentos que a gente não poderia dividir em meses. E no primeiro mês acontece isso. Não, porque por semana acontece isso, isso, isso e aquilo. No nosso corpo e na nossa mente também. Então, é semana a semana de mudança, de novas emoções, de novos desafios, mas, gente, vale muito a pena. Quando vem o primeiro chutinho, então, que é lá pro segundo trimestre, nossa, meu Deus do céu, é uma alegria tão, assim, infinita. E o primeiro trimestre, às vezes, traz um pouquinho de angústia, que a gente não consegue explicar. Por mais feliz que a gente esteja com a gravidez, traz um pouquinho de angústia. Eu não sei explicar também muito por que isso acontece, mas eu já vi que é muito comum. Mas passa também, e a gente consegue aproveitar melhor os dias, melhor a gravidez. Esses são alguns dos principais acontecimentos do primeiro trimestre que eu quis compartilhar com vocês. Então não deixa de me acompanhar por aqui, porque vai ter a parte 2 e a parte 3. Um beijo e até lá!